Meu povo, me perdi de mim. Me perdi de mim. Já aconteceu com você? Porque no momento que você para de dizer, isso aqui sou eu mesmo. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não chega a questionar quem de fato a gente é, o que de fato a gente gosta, o que de fato as pessoas que de fato a gente tem. A gente começa a questionar tudo isso. A gente está aí com 2 anos de pandemia, né? E depois de 2 anos de pandemia, quem é você? Foi isso que a gente começou a conversar dia 10, né? Se você não assistiu essa primeira pregação, eu convido você a assistir depois, tá? Mesmo sendo depois da de hoje. Hoje é a segunda, mas tenta assistir lá. Nós conversamos sobre Jacó. Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó nasceu gêmeos, junto com Esaú, pegando no pé, literalmente, do Esaú, agarrando no calcanhar dele. E nós falamos aqui que Jacó se perdeu dele mesmo. E a nossa reflexão do dia 10 foi o que fez Jacó se perder. Nós falamos sobre os rótulos, nós falamos sobre as preferências, nós falamos sobre singularidade. Os rótulos, porque Jacó nasce já pegando no pé do irmão, e é dado o nome dele de Jacó, porque diz aquele que age traiçoeiramente. Ele foi dado a ele um nome de enganador. E quantos de nós nos perdemos nos rótulos que nos são dados? Às vezes não no nome, porque na nossa cultura o nome não tem mais essa força. Mas os rótulos que as pessoas colocam sobre nós. Nós acabamos nos perdendo de nós mesmos. Falamos sobre como Jacó se perdeu dele mesmo a partir das preferências, dos padrões, né? Porque o Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Tinha uma preferência. E quando a gente quer buscar a aceitação do outro que prefere algo diferente, a gente vai se moldando para tentar ser aceito. E a nossa cultura tem as suas preferências. De padrão de beleza, de profissional de mercado. Nós temos as preferências estabelecidas. E nós parece que estamos mais tentando ser aquilo que é o preferido do que de sermos nós mesmos. Faz sentido? Jacó se perdeu muito com isso. Falamos sobre singularidade, como nós precisamos fazer as pazes com as nossas singularidades. Vocês lembram disso? O texto diz, que a gente leu, que Esaú se tornou caçador. Ele era peludo, tinha um cabelo ruivo. Jacó se tornou alguém que cuidava de rebanho e habitava nas tendas. Nós nos tornamos coisas diferentes porque nós somos singulares. Temos cor de pele diferente, temos cabelo diferente, temos aptidões diferentes. E nós precisamos fazer as pazes com a nossa singularidade. Até falei, né, que Esaú devia ser o preferido do pai dele, porque numa cultura bem machista, né, e bem patriarcal, era o caçador que tinha valor, né? Era o cara forte, que saía e não tinha medo de nada. Não era o cara que ficava na tenda e cuidando do rebanho. Ser homem era ser caçador. E talvez ele quisesse sempre ser Esaú. E tem um momento onde Isaac pergunta para ele: quem é você? E Jacó responde: eu sou Esaú. Mais à frente ele luta com um anjo. E depois que o anjo fere a coxa dele, a luta para, eu vou já voltar nesse texto. Ele pergunta: quem é você? Qual é o seu nome? E ele responde: o meu nome é Jacó. Ele fez as pazes com a sua singularidade, com aquilo que ele é. Mas teve todo um percurso. A gente vai voltar hoje para essa fala, esse encontro com o anjo, com a luta. A gente vai voltar para esse momento onde ele pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: o meu nome é Jacó. Aí ele diz: o teu nome não será mais Jacó, porque você lutou, mas o seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. A gente volta já para isso.
Mas antes eu vou abrir um parênteses com vocês aqui. E vou dar uma aulinha rápida, uma exposição rápida de teologia a respeito da construção do nosso eu. O nosso eu, ele é composto pelo quê, teologicamente falando? Se a gente pegar a psicologia e for estudar, a própria psicologia tem várias abordagens sobre isso. A questão de caráter, de temperamento, de personalidade, né? E tem a questão do nossa mente, nossa psique, nossa estrutura psíquica, né? Como que se nós estamos divididos em corpo, em mente, e essa mente está aqui, mas descobriram que o intestino também influencia na mente. Então esse corpo, não dá para separar esse corpo da mente, toda essa subjetividade que nós somos, gente, é uma conversa sem fim. Então eu queria me afastar disso e queria fazer um recorte teológico, e apenas teológico, a respeito de o que constitui o nosso eu. O nosso eu ficou massa, né? O eu de cada um de nós. O que constitui o eu de cada um de nós? À luz da palavra. À luz da palavra. O que constitui esse eu? E aí, pessoal, eu preparei uma apresentação aqui com cara de Jardim 2 mesmo. Vocês vão ver uns desenhozinhos, bem Jardim 2 mesmo, mas eu fiz... Eu queria desenhar para entender, sabe? Porque se eu só falar, eu quis desenhar para entender. E vou pedir que vocês me acompanhem nesse processo. Depois a gente vai voltar para Jacó com o anjo. Quando o anjo diz para ele: o seu nome não será mais Jacó, mas o seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e os homens e venceu. A gente volta já para isso. Mas a gente vai abrir esse parênteses agora. E a primeira imagem é essa daí, ó, o eu. O que constitui esse eu? Tá? O que constitui esse eu? Pode passar o próximo, Ninha. Essas 4 coisas aí estão aí dentro. Tá vendo como está bem Jardim 2, né? Está bem primeira série? Então essas 4 coisas estão aí dentro. O Imago Dei. O que é o Imago Dei? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então existe uma imagem de Deus em mim. Amém? Existe uma imagem de Deus em mim. Existe, a Bíblia fala disso. Vocês façamos o homem e a mulher conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Existe também essa pessoa natural. Paulo lá em 1 Coríntios, ele vai falar do homem natural e do homem espiritual. E eu chamo essa pessoa natural, né, porque é o homem e a mulher natural, a pessoa natural, ela representa o que na vida da gente? A nossa singularidade. Porque assim, todos nós somos imagem e semelhança de Deus, ok? Mas nós somos diferentes, não somos? Então parece que existe nessa imagem e semelhança de Deus que habita em mim, existe também uma pessoa natural. Existe uma singularidade. Existe um jeito de ser, existe aí aquela coisa do temperamento, né, do estilo, da característica de cada um, toda a carga genética que nós recebemos e tudo mais. É uma série de fatores. Mas existe essa pessoa natural. Nós temos também, a partir da queda de Gênesis 3, esta natureza pecadora que habita em nós. E o que foi que esse pecado fez? O que o pecado faz no nosso eu? O pecado pega a imagem de Deus em nós e ele desfoca. Ele adultera. O pecado pega essa pessoa natural, a nossa singularidade, nossas características, e ele distorce. Ele torna isso desproporcional. Eu tenho uma teoria, e essa é minha mesmo, de que nós não temos defeito. Esse pastor agora pegou. Vive dizendo que a gente é pecador, diz, mas a gente não tem defeito. A gente tem uma virtude que está sendo aplicada de uma forma desproporcional. E aí se torna um defeito. Então a gente tem defeito? Tem, mas é uma virtude. O que é o teimoso? O teimoso é o persistente, e é uma virtude, não é ser persistente? Perseverança é um fruto do Espírito. O teimoso é o persistente que aplica isso de uma forma distorcida, desproporcional, e é o pecado que faz isso. O que é às vezes o que a gente chama aqui no Ceará, né, aquela pessoa, a gente chama de aquele cara assim, aquele cara ou aquela mulher é égua. Sabe o que é esse égua? O cara é um égua. O que é um égua? É uma pessoa apática, ela não tem atitude, ela não tem
postura, ela não tem. Aí a gente vê assim, o que é isso daí? Será que isso não é mansidão e bondade exagerada, aplicada de forma desproporcional? Aí a pessoa fica meio embananada. Entenderam? Embananada, né? Do banana. Fica um negócio assim, sabe? A pessoa fica sem liderança, ela fica sem voz, ela fica sem atitude. Mas será que por trás disso não existe um coração? Será um coração muito bom? Não existe uma pessoa que é mansa por natureza e que às vezes diante deste mundo e do pecado ao nosso redor, a gente acaba se transformando, isso vira defeito. Porque está aplicado de forma desproporcional. A natureza pecadora em nós, isso é fato, existe. De acordo com a Bíblia, existe uma natureza pecadora, existe um pecado que distorceu essa autoimagem, que embaçou essa imagem, embaçou o imago Dei, não é autoimagem não, embaçou o imago Dei e distorceu a nossa identidade na nossa pessoa natural, nossa singularidade. E as coisas que a gente estão assim muitas vezes fora do lugar, ou aplicado de forma desproporcional. É por isso que a gente sofre tanto. Fora isso, nós temos ainda a pessoa espiritual. O que é essa pessoa espiritual? É o novo nascimento. É esse ser que está sendo transformado por Deus. Jesus chega a falar em nascer de novo. Quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus, porque ele fala de um novo nascimento. Paulo vai falar em 2 textos, eu queria ler esse texto com você. Pode passar aí, Ninha. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do... Ele fala de um velho homem, uma velha mulher. E ele diz que a gente deve o quê? Fazer então? Ser renovado no modo de pensar, a revertir-se do novo homem, da nova mulher. Para quê? O que é que diz aqui? Criados para ser semelhante. E semelhante a quem? A Deus. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É a obra de restauração. Então existe essa pessoa espiritual. Outro texto que fala sobre isso, pode passar o próximo, Aninha. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem. Mais uma vez, de novo, segundo a imagem daquele que... Então há uma obra de restauração. É isso que a Bíblia vai chamar desse homem espiritual. Nós somos esse ser conflitante, sabe, com tudo isso daí. Pode passar, Aninha, o próximo. Nós somos esse ser conflitante, essa bagunça aí, tá? Essas coisas não são tão divididas em dias como está aí, não. Eu coloquei para ficar didático, mas está misturado. Natureza pecadora, o imago Dei, né? a nossa pessoa natural, o homem espiritual que está sendo restaurado em Deus, está tudo misturado ali. Difícil da gente separar uma coisa da outra. Aí sabe o que é que muitas vezes acontece? E eu vejo muita gente fazendo isso. Eu nunca fiz o que eu queria. Minha mãe não deixou, meu pai não deixou, depois eu fui para uma igreja, a igreja não deixou, a religião não deixou, e agora eu vou ser eu. E quando eu percebo às vezes as pessoas dizendo isso, o que elas estão dizendo é, eu agora vou agir de acordo com o vermelhinho ali, ó. Eu agora vou fazer o que eu quero. Eu agora vou seguir minha vontade. É uma busca pelo eu, quase como rebeldia. Digo para você, essa busca por este eu, né, ela não encontrará o teu verdadeiro eu. Porque o teu verdadeiro eu é uma mistura do imago Dei, com a pessoa natural que existe em você, com a sua singularidade, com a presença do pecado na tua vida e com a obra de restauração que Deus tem a fazer no teu ser, na tua maneira de viver. É uma mistura de tudo isso. Então quando eu digo, eu sou assim, então se eu sou assim, se eu tenho o nosso desejo não define, as nossas vontades não podem definir quem nós somos. Não podem. Porque existe um homem pecador e uma natureza pecadora dentro de nós. Meu povo, separar o que é imago Dei, o que é singularidade, o que é a pessoa natural, né, que é a singularidade, natureza pecadora e a obra de Deus na vida da gente, é uma missão assim meio difícil de esquadrinhar. E eu não me proponho a ajudá-los nisso não. Porque eu acho que a gente não precisa perder tempo com isso não. A gente vai focar na solução.
Mas vamos além com a nossa figurinha, porque tem mais figurinha aqui da terceira série. Está virando terceira série agora. O próximo, nós temos pessoas ao nosso redor. Ah, mas o que é que tem a ver o outro comigo? Tudo, porque esse outro que está aí, ele tem um papel muito importante na construção do teu eu. Aquilo que nós somos tem a ver só com aquilo que está dentro da gente? Não, tem a ver com aquilo que está ao nosso redor também. Então nós temos outros eus ao nosso redor. Temos também, graças a Deus, e necessariamente, pode passar o próximo, Ninha, a cruz precisa estar, Cristo precisa estar entronizado dentro deste eu para que essa obra aconteça. É o primeiro movimento de reencontro com a nossa verdadeira identidade, é termos Cristo como base de tudo. Cristo como base de tudo. Ele é aquele que veio restaurar a imagem de Deus em nós, para que sejamos a estatura do homem perfeito, como diz a palavra. Ele quer fazer essa obra, ele precisa estar ali. Mas nós temos a Trindade aí presente, porque não é só Cristo lá no nosso eu, mas é também, pode passar o próximo, Deus é esse azul aí, Deus está em tudo e em todos. Deus está em tudo. E nós temos ainda a última imagem, a obra do Espírito Santo de Deus, que é essa bagunça aí, porque o Espírito é mistério. E o Espírito age, o vento é livre, ele sopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. E quando Jesus falou sobre isso em João 3, ele estava falando que é necessário nascer de novo. Para que você se encontre verdadeiramente com quem você é, você precisa nascer de novo. Um homem e uma mulher espiritual precisa nascer aí, para uma obra do Espírito, essa obra com Cristo entronizado, Deus em tudo e em todos, e o Espírito dele fazendo essa bagunça, a gente vai encontrar o nosso verdadeiro eu. Amém? Posso fechar esse parênteses e voltar para Jacó? Ficou claro, pessoal? Eu resolvi, não sair pegando o texto bíblico para cada ponto desse, porque vocês iam dormir, entendeu? E eu quero chegar em Jacó. Mas aqui dá uma visão, assim, por alto, de como é que é essa obra que Deus tem a fazer na vida da gente. E nós somos uma mistura disso aí. Cristo no nosso coração, Deus em tudo e em todos. E esse Cristo está dentro da gente, mas ele está passando, perceberam? Nada aí foi à toa, tá? A cruz está passando, não está? Ela não está saindo do eu? Ela não está saindo, porque o Cristo, ele transpassa, ele vai para além. E Deus está aí como Criador. E o Espírito Santo conectando tudo. Usando essas pessoas que estão ao redor da gente, esses outros eus, aí para agir na vida da gente, para tocar na vida da gente, para mexer com a vida da gente. Amém? Guarda isso aí. Vamos para Jacó. Queria ler o texto com vocês. Gênesis 32 diz: e Jacó ficou sozinho. Guarda essa parte. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó respondeu: Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Queria ficar preso com vocês no versículo 28. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Meu povo, nessa busca da nossa verdadeira essência, identidade, esse nosso eu verdadeiro, existe uma coisa que nós vamos precisar fazer, e de forma consciente, é lutar.
lutar com homens, com pessoas e com Deus. Pastor, lutar com pessoas me ajuda a descobrir quem eu sou? Sim. Lutar com Deus me ajuda a descobrir quem eu sou? Sim. Vamos começar pela luta com homens e mulheres, com pessoas. Esaú foi a primeira guerra de Jacó. E eu imagino, pessoal, que foi lutando com Esaú que Jacó entendeu muita coisa. Desde o momento onde ele é ameaçado, ele precisa fugir. Foi lutando com homens que Jacó foi se descobrindo, que ele foi se compreendendo. Quando ele precisa fugir de Esaú, de repente imagine que Jacó está lá sozinho, diz, poxa, eu fiz isso e agora o que adianta ter o direito de primogenitura, ter aquilo tudo, estou aqui sozinho, fugindo, ameaçado de morte. Aí ele vai para a casa de Labão, e com Labão, ele vai lutar com Labão. Ele lutou com Esaú, precisou fugir de Esaú, ele vai lutar com Labão. E Labão faz com ele o que ele fez com os outros. E quantas vezes nós descobrimos algo em nós que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, quando pessoas fazem com a gente aquilo que nós fizemos com outras pessoas. E foi lutando com pessoas ali, lutando com Labão, porque Labão engana Jacó. Interessante, né? O enganador é enganado. E é lutando com homens que ele se acha. É lógico que tem gente que luta com homens e não se acha, mas ele tem a ver com a luta com Deus, a gente chega já lá. Mas ele lutou com Labão, porque disse, ele se apaixonou por Raquel. Labão chega e diz, trabalha 7 anos para mim que eu te dou minha filha. Ele trabalhou os 7 anos. Depois que ele trabalhou os 7 anos, cara, é o seguinte, tu trabalhou os 7 anos, mas Raquel é mais nova, eu tenho que desaguar primeiro a mais velha, né? Então, tu vai ter que trabalhar, eu te dou Raquel, mas tu tem que trabalhar mais 7 anos para mim. Aí ele trabalha mais 7 anos. Depois ele entra num embate com Labão, sabe, por causa de ovelha, do que é, e tudo é uma luta o tempo todo. Sabe aquele cara que a vida não parece que não está sempre numa batalha, está sempre numa luta? Deus está te ensinando. Deus está querendo te mostrar no meio dessa luta com homens quem é você. Porque se a gente convivesse com um bocado de gente que faz só assim para a gente, a gente não descobre quem a gente é, não. Arriscado a gente ficar abraçado com essa nossa natureza pecadora, achando que a gente é o cara. Estou sendo eu, tu está sendo a carne. Tu está carnal dizendo que tu se achou. E está só destruindo coisa na tua vida. Vamos para Davi? Para a gente descolar um pouco de Jacó agora. Davi lutou com homens o tempo todo. O que seria de Davi sem Saul, meu povo? Ora, Saul era o cara que ficava atormentado lá pelo espírito maligno, e Davi vinha para tocar para ele se acalmar. Mas o mesmo cara que diz, vem me acalmar com a tua tocada, depois eu quero te matar. O mesmo cara que vem e que me acalma, depois eu quero matar ele. Era Saul na vida de Davi. E Davi aprendeu muita coisa se relacionando com Saul. Muita coisa. O que seria de Davi sem Golias? Porque aquela experiência que ele teve de lutar com Golias, e foi lutando com homens, que ele foi se entendendo como pessoa, como homem, como servo de Deus, foi lutando. Ele chega lá, lembra que eu falei na outra pregação sobre a armadura de Saul? Ele chega lá querendo dar uma armadura de Saul para ele. E foi por causa da existência de Golias, que é o gigante que Davi luta, que ele precisa entender que o que ele for fazer, ele tem que fazer sendo ele. Que ele não consegue se mexer com a armadura de Saul. Pegou as pedrinhas, afunda e venceu. A gente falou sobre isso. Mas o que seria Davi sem Saul? O que seria Davi sem Golias? O que seria Davi sem os irmãos que não davam o mínimo de crédito para eles? E quando ele chega lá, o que está acontecendo aí? Lá vem tu perturbar a gente, vem aqui encher o saco da gente. A gente está aqui numa batalha e tu vem aqui porque tu é fuxiqueiro, tu quer saber das coisas. Os irmãos dele detonam ele.
E aí, meu povo, é importante a gente virar essa chave na cabeça da gente, sabe? É lógico que nós precisamos saber nos defender de abusos. A gente precisa saber se defender. Mas Deus coloca pessoas difíceis na vida da gente para ajudar a gente a entender quem nós somos. Eu nem sei se essa frase está certa, porque Deus nem precisa colocar pessoas difíceis na vida da gente. Elas estão ao redor da gente. A questão é a gente começar a olhar para essas experiências que a gente vive como uma oportunidade da gente se encontrar. Aquele filme, O Cartão da Graça, The Grace Card, ele fala do professor. E ele define no filme que professor é uma pessoa difícil que Deus coloca na vida da gente para ensinar a gente a agir com graça. Você tem algum professor na tua vida? Na aplicação de hoje, quem são os nossos professores do eu? São pessoas difíceis que Deus coloca na vida da gente para ensinar a gente quem nós somos. Moreno vai dizer que a gente adoece nas relações e a gente é curado nas relações. E não é diferente, por isso que eu coloquei aqueles outros eus ali, porque aquelas pessoas ao nosso redor, elas fazem parte da construção do nosso eu, e elas são usadas por Deus. O que seria de Davi sem Jonatas? Um amigão, filho de Saul. Olha a confusão, novela da Record. Filho de Saul, amigão dele, um amor que ele disse que excede o amor que ele tinha pelas mulheres. Quem é o teu Jonatas? Esse cara e essa pessoa, ela tem um papel importantíssimo. Quem é o teu Natan? O que seria de Davi sem Natan? Natan era um profeta. Chegou lá e disse: Davi, é o seguinte, eu soube de uma pessoa que está fazendo isso. Estou resumindo, tá? Isso. O que é que tu acha de uma pessoa dessa, Davi? Essa pessoa é infeliz, uma pessoa amaldiçoada. Merecia fazer o que com ela? Morrer. Você matar uma pessoa dessa. Aí Natan olha para ele e diz: isso é tu. Você é essa pessoa. Denunciando o pecado de Davi com Urias e Batseba. O que seria de Davi sem Natan? O que seria de Davi sem Samuel, que consegue entender o propósito de Deus na vida dele, apesar de ninguém enxergar, e vai lá e abençoa a vida dele, e diz que ele seria grandemente usado? Entende, pessoal? Nós lutamos com homens e mulheres, e nós venceremos, não se nós vencermos a batalha com essas pessoas, mas se nós sairmos dessas lutas entendendo melhor quem somos. A vitória dessa batalha não é eu vencer o outro. É eu sair vencedor porque eu me encontrei. Porque eu cresci com isso. Porque eu amadureci com isso. Tem gente que tem um eu cego enorme. Não consegue enxergar seus defeitos. Como essa pessoa precisa de Natãs. Tem gente que tem uma dificuldade de se relacionar, de estabelecer confiança, como essa pessoa precisa de Jonatas na vida dela. Tem gente que se acha demais, como ela precisa de uns irmãos, igual os irmãos de Davi, como precisa de Golias e de Saul. Queria que você saísse daqui olhando para as pessoas ao seu redor de uma forma diferente. Onde é que você vai se encontrar? Onde é? É na tua carne? Não. É no relacionamento com pessoas. Vai doer pra caramba. Por isso que o nome é luta. É luta. Mas a gente vai se encontrar a partir disso. Jacó podia ter lutado com um bocado de gente, ter vencido um bocado de gente e não ter aprendido nada. Ele não teria vencido. Vocês estão entendendo o que eu estou chamando de vencer, não é? Não é vencer a briga, não. É lutar e vencer. E aí vem a luta com Deus. Pastor, luta com Deus? Sim. Luta com Deus. Você lutou com Deus e com homens e venceu. Luta com Deus. O texto diz que Jacó ficou sozinho, né? Faz isso. Começa a ficar sozinho com Deus. De largada, começa a ficar sozinho com Deus. Larga isso aqui, ó. Fica sozinho com Deus.
Experimenta o silêncio. Fica só. Começa a ver o eco. Tu vai ver que tu vai começar a brigar com Deus. Tu vai ver que tu vai começar a lutar com Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, está cheio de homens e mulheres lutando com Deus. Cheio de homens e mulheres lutando com Deus. E Jacó lutou com Deus. Fisicamente, né? Ele esteve face a face ali e lutou. Mas não foi só Jacó. Jonas lutou com Deus. Jonas não queria ir pregar em Nínive. Ele foge. Ele vai para a barriga do peixe. Ele está lutando com Deus, não está? Aí depois Deus vomita ele, ele vai e prega, mas prega com raiva, vai para um lugar e fica lá aquela história da planta, da lagarta. Ele está lutando com Deus. E Deus está mostrando para ele um bocado de coisa. Está ensinando. Está trabalhando o caráter dele. Está forjando o eu dele. Está mexendo, está mexendo. Davi. Vocês acham que Davi não lutou com Deus? Leia os Salmos. Leia os Salmos. É luta muita. O inimigo, não sei o que, papai, tem hora que ele abraça, tem hora que ele acha ruim, tem hora que ele chora, tem hora que ele celebra, tem hora que ele adora, tem hora que ele... Lutando com Deus. Jeremias lutou com Deus. Quando viu os muros derrubados, viu o povo sofrendo, a carta de Jeremias é pesadíssima. Jó lutou com Deus. Sabe por que a gente está se perdendo? Porque a gente não luta mais com Deus. A gente precisa lutar com Deus. Abraão lutou com Deus. Moisés lutou com Deus. Isaías lutou com Deus. Jó lutou com Deus o livro todo. E era briga de foice. E lá no final ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Se a sua relação com Deus, ela está uma relação assim, tranquila, eu digo para você que ou você já está assim, muito evoluído, e talvez você já tenha até morrido, e seja uma representação daquele filme Os Outros aqui, ou você desenvolveu uma relação plástica com Deus. De orar direitinho, de só falar coisa bonitinha para Deus. A gente precisa ter a tranquilidade, a sinceridade no nosso coração, de se colocar diante de Deus com tudo que a gente é, com tudo que a gente sente. Digo para vocês, dá para vencer uma luta com Deus? Dá, meu povo? Mas sabe qual é a notícia boa? Quando Deus vence essa luta com a gente vence. A gente vence. Quem venceu a luta de Jacó lá? Quem foi? Parece que o anjo, né, o anjo que estava ali lutando, tinha o tempo todo o poder de neutralizá-lo, mas não neutralizou. E na hora que ele percebe que não ia mais vencer, o que é que ele faz? Ele desloca a coxa dele. Aí o cara fica, ó. Como é que ele venceu? Ele venceu porque ele se encontrou. A gente briga com Deus e no final a gente se encontra. E é nesse sentido que a gente vence. Ele não venceu porque ganhou de Deus, mas porque lutou com Deus e se encontrou. E quando Deus vence essa luta, nós vencemos. Jó venceu toda a argumentação dele com Deus, escreveu capítulo pra caramba, nem precisava daquilo tudo, porque tem uma hora que Deus chama e diz: vem cá, macho, vem cá, Jó, vem cá, fica aqui no meu lugar, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que você estava quando eu criei o universo? Onde é que você estava quando eu coloquei aquelas estrelas ali, quando eu coloquei os luminares no céu, quando eu fiz? Onde é que você estava quando eu criei aquele animal bem grande? Você pode resistir à força daquele animal? Onde é que você estava? Você quer julgar as pessoas? Beleza, pois vem para cá, senta no meu lugar. É desse jeito a conversa de Deus com Jó. Você não está com cara de luta, não? Vem para cá, senta no meu lugar. Senta aqui, vou te dar uma capa, você vai assumir meu lugar. Você não quer ser Deus? Vem para cá, vem ser Deus. E aí você vai julgar as pessoas. Vai lá, separa quem são os bons, quem são os ruins, derrama juízo sobre um, sobre o outro. Vai lá, vem cá, assume meu lugar. Você não acha que sabe fazer melhor do que eu?
Meu povo, é nesse naipe. Se a nossa conversa com Deus está uma conversa plástica, a gente não está aprofundando. E aí aquela história, né? Quando um casal chega no processo de separação para conversar, e eles estão brigando muito, eu digo assim, ainda tem jeito. Agora, difícil é quando eles chegam, que eles não brigam mais. Eles já pararam de brigar. Porque eles desistiram. Estão indiferentes. E às vezes dá vontade de olhar assim, vamos lá galera, vocês não vão brigar não? Vamos brigar porque é brigando que a gente se encontra. Ainda não estão mais brigando. Eles já desistiram já. Eles já viraram melhores amigos e nem brigam mais. Se entende pra caramba, mas casamento não existe. Não brigam mais. Entende? E quando a gente está assim com Deus, a gente não briga mais. A gente virou religioso. A gente sabe fazer a oração certinha, a gente sabe frequentar os ritos, a gente sabe participar com os nossos dízimos e ofertas, a gente sabe fazer as coisas, até a gente não xinga ele, não fala nada de errado com ele, ele também fala que abençoa a gente, então está tudo bem, para que a gente vai mexer nesse negócio? E Deus está ali dizendo, reage Batman, levanta, briga comigo, fala o que tu está sentindo, diz o que você está passando, conversa, deságua, coloca para fora. Deus é essa pessoa que pode te ouvir do jeito que você é. É porque Deus não sabe? Deus sabe tudo que está no teu coração, melhor do que você. É você que precisa dessa briga. É você que precisa dessa luta. E é luta mesmo, pessoal. Paulo, quando vai falar, ele diz assim, lá em Romanos 7, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Porque existe uma lei dentro de mim que batalha contra a lei do meu entendimento, que me faz escravo do pecado. É um cara assim, totalmente em crise. Aí ele vai e diz, mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí depois ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí ele está ali de boa, mas depois ele briga com Deus, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Por 3 vezes eu pedi a Deus que tirasse de mim esse espinho na carne, e Deus não tirou nenhuma vez e disse, minha graça te basta. Isso é luta. Relacionamento sincero, aberto, verdadeiro, franco com Deus. E aí talvez, se a gente verdadeiramente entender que lutar com pessoas e lutar com Deus é uma forma assim da gente se encontrar. Talvez a gente se encontre. Porque voltando para a imagem, pode passar o próximo, onde tem a imagem lá inicial, essa bagunça aí, Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está fazendo a obra na vida da gente. Então você vai sair daqui meio que assim, eu vou passar a olhar diferente para as pessoas que estão ao meu redor. Elas têm uma função na minha vida. E lutando com elas e com Deus, eu vou descobrir muitas coisas sobre a vida e sobre mim mesmo. Mas tira a tua capa, tira a tua indiferença e se relaciona com Deus verdadeiramente. Amém, meu povo? Amém? Estão afim de fazer isso? A gente vai cantar uma música que diz, me ajude a melhorar. Tem uma parte que ela diz, eu sou humano e eu só sei errar. Eu nem gosto muito dessa parte, porque eu entendo que a gente, como humano, a gente tem um imago Dei, a gente tem a nossa singularidade, a gente tem a nossa natureza pecadora que só sabe errar, mas a gente tem a obra do Espírito também na vida da gente, fazendo um bocado de coisa. Mas eu entendo que ele está colocando o poeta, cantando essa música e dizendo, eu estou me humilhando e dizendo, eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito. Eu quero me relacionar contigo. O seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Porque você lutou com os homens
e com Deus e venceu. Que nós possamos vencer no final. E que esse encontro com Deus e com pessoas, ele resgate a nossa verdadeira identidade.